iniciar a gravação. Vamos para vamos ter que entrar de novo no login. Vai no Lava, KLS. Entrar no que eu queria assistir, Geometria Analítica. De revisão. Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Alessandra, tenho formação na área de matemática, com mestrado em matemática aplicada e computacional. E nessa aula nós vamos revisar alguns dos principais conceitos tratados em geometria analítica e na área de álgebra vetorial ou álgebra linear. Então nós vamos resgatar alguns conceitos importantes e observar algumas relações que podem ser estabelecidas entre esses conceitos no próprio campo da matemática, dentro da própria geometria analítica e da álgebra. Então, um dos principais conceitos estudados pela parte de álgebra linear é o conceito de matriz. Então, a matriz ela é utilizada na representação de diversos dados com a intenção de resolver problemas, de resolver sistemas lineares. Então, ela possui diversas aplicações na própria matemática para auxiliar na resolução de problemas também de outros campos do conhecimento. Então, em alguns momentos, nós dispomos de dados e nós conseguimos organizar esses dados a partir de uma tabela, a partir de um quadro. Quando nós já conhecemos todas as informações que estão sendo descritas por meio desse conjunto de dados, nós podemos recorrer a um outro tipo de representação, que é a representação matricial. Então, aí o nosso foco será nos dados, nos valores numéricos que estão presentes, ao invés de todas as demais informações que já são previamente conhecidas. E a partir da estruturação de uma matriz, eu consigo resolver um sistema linear, representar um vetor, associar vetores entre si. Então ela pode ser empregada como ferramenta também no estudo de outros conceitos. Então nós vamos iniciar no quadro observando um tipo de problema que pode ser apresentado, que é a construção de uma matriz a partir de uma lei de formação, a partir de uma regra. Então aqui o objetivo é determinar uma matriz A de tamanho 3×2, cujos elementos A e J são dados a partir dessas expressões. Se esses índices I e J são diferentes, a entrada da matriz nessa posição é dada por 2i mais j. Se i e j forem iguais, a entrada é descrita por 3i menos j. Então é uma forma de relacionar a posição que é ocupada
pelo elemento com o próprio valor assumido naquela entrada. Então, se eu tenho aqui a matriz 3 por 2, então aqui nós podemos representá-la de forma genérica. Se ela é 3 por 2, quer dizer que ela possui 3 linhas e 2 colunas. Então, sempre na identificação do tamanho de uma matriz, primeiro eu vou indicar qual é a quantidade de linhas que essa matriz possui, e o segundo valor é a quantidade de colunas. Linhas sempre avaliadas na horizontal e colunas sempre avaliadas na vertical. Então, aqui no caso, se nós temos tamanho 3 por 2, eu tenho 2 elementos na primeira linha, 2 na segunda linha e 2 elementos na terceira linha. Se eu tenho o elemento A3, 2, quer dizer que ele ocupa a terceira linha, segunda coluna. Se eu tenho o elemento A2, 1, esse índice 2, 1, ele indica que o elemento está na segunda linha, primeira coluna. Então, essa é uma representação genérica que nós podemos adotar para essa matriz A, sabendo que ela tem tamanho 3 por 2. Se eu já sei todas as posições que podem ser ocupadas nessa matriz, eu posso identificar cada uma das suas entradas associando com a lei de formação que foi apresentada. Então, nesse caso, nós temos a representação genérica e a lei de formação. Analisando a representação genérica de A, nós podemos identificar que existem apenas 2 elementos que apresentam I e J iguais, que seria o elemento na primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Os demais índices envolvem todos I diferente de J. Então, quando I for igual a J, nós vamos utilizar a segunda igualdade, né, a segunda relação. Nos demais casos, nós utilizaremos a primeira expressão. Bom, então, como que nós aplicamos essa regra? Eu quero avaliar o elemento na linha 1, coluna 1. Eu vou usar a segunda expressão, porque I é igual a J. Vou substituir I por 1 e J por 1, porque é a posição que esse elemento ocupa. Então, eu vou ter a regra 3 vezes 1 menos 1. Então, 3 menos 1 é igual a 2. Isso quer dizer que na linha 1, coluna 1, a entrada A11 assume o valor 2. Depois eu vou avaliar os demais elementos. Agora, A12 e J são diferentes. Vou para essa primeira expressão. Substituo I, nesse caso, por 1 e J por 2. 2 vezes 1 mais 2 resulta em 4. Isso quer dizer que o elemento na primeira linha, segunda coluna, é o número 4. Então, sempre uma matriz é constituída por números. Então, todas as entradas da matriz devem ser ocupadas por números. Ela é um agrupamento retangular de números, sejam reais, sejam complexos, depende do contexto em estudo. Nós podemos construir os demais elementos seguindo o mesmo padrão. O A21, 2 é diferente de 1, então eu enquadro na primeira regra. 2 é igual a 2, então no A22 eu utilizo a segunda expressão. A31, 3 diferente de 1, primeira regra. A32, 3 diferente de 2, também a primeira regra. E assim nós podemos substituir nessa matriz genérica cada um dos valores que foram obtidos. E assim construir essa matriz A, que possui tamanho 3 por 2. Então, ela possui 3 linhas, 2 colunas, e cada um dos elementos foram dados a partir dessa regra. Então, esse é um exemplo de matriz. Então, nós vamos identificar um conjunto de dados ou construir esse conjunto de dados e representá-lo dessa forma, ou indicando os números em linhas e colunas. E nós colocamos toda essa representação entre parênteses, entre colchetes, depende do autor, do material, né? Depende da notação que está sendo adotada. Então, nós podemos utilizar tanto os parênteses quanto os colchetes na alimentação dessa estrutura desse objeto matemático.
E nós podemos ainda relacionar as matrizes entre si. Então eu consigo empregar operações definidas sobre o conjunto de matrizes. Assim como eu posso somar, trabalhar com subtração, trabalhar com o produto envolvendo números reais, eu consigo construir operações que também possam ser aplicadas agora entre as matrizes. Só que essas operações elas só podem ser aplicadas se algumas condições, se alguns critérios forem verificados. Então nós vamos observar os critérios voltados à adição, à subtração de matrizes e também à multiplicação entre matrizes, que é uma operação fundamental quando nós resolvemos, por exemplo, sistemas lineares. Então vamos ao quadro e vamos observar quais são esses critérios. Então quando eu quero trabalhar com a adição ou com a subtração de matrizes, eu só posso operar com matrizes que têm o mesmo tamanho, ou seja, as mesmas quantidades de linhas e de colunas. Se esse critério não for verificado, eu não consigo trabalhar com a operação, com essas duas operações envolvendo matrizes. Então aqui nós temos um exemplo onde nós queremos somar duas matrizes. A primeira matriz tem tamanho 2 por 2, porque ela possui duas linhas e duas colunas. A segunda matriz tem esse mesmo tamanho. Ela também é 2 por 2, porque ela possui duas linhas e duas colunas. Sendo de mesmo tamanho, eu consigo aplicar agora a operação de adição entre matrizes. Como que eu adiciono essas matrizes entre si? Eu vou construir uma terceira matriz que vai ter o mesmo tamanho das duas iniciais, também será 2 por 2, e a entrada na primeira linha e primeira coluna da matriz soma é a soma das entradas que ocupam essa mesma posição nas duas matrizes iniciais. Então eu somo 2 mais 5, porque são os elementos que estão na primeira linha e primeira coluna da primeira e também da segunda matriz, e o resultado é 7. Então é esse elemento que vai ocupar a primeira linha e primeira coluna na matriz resultante na matriz soma. Se eu somo agora o número 1 com o número 3, ambos ocupam primeira linha e segunda coluna das duas matrizes. O resultado eu acrescento exatamente nessa posição na matriz soma. 1 mais 3 na primeira linha e segunda coluna, resultando no elemento 4. E prossigo com essas operações, sempre comparando as entradas que ocupam as mesmas posições. Eu não posso somar entradas que ocupam posições distintas. E se as duas matrizes iniciais são 2 por 2, a matriz resultante também será desse mesmo tamanho. Então essa é uma condição necessária para a definição da adição e também da subtração. Se nós estivéssemos trabalhando com a subtração, a diferença seria, bom, primeiro, o tipo de operação, e o segundo caso, quando eu associo as entradas entre si, eu não trabalho mais com a soma, eu trabalho com a diferença. Então a ordem vai fazer toda a diferença nesse caso. Se eu estou trabalhando com A menos B ou B menos A, então a adoção dessa ordem vai influenciar no resultado, na matriz resultante, e também a ordem em que eu tomo essas entradas na hora de avaliar as diferenças. Então na adição, se as entradas são números reais complexos, a ordem em que eu estou trabalhando não vai interferir, mas na subtração nós temos que ter um cuidado a mais. Uma outra operação que pode ser aplicada é a multiplicação de matriz por constante. Por exemplo, se eu quero determinar a matriz 2 vezes A, onde a matriz A é a matriz 1, 0, menos 1 e 2. Quando eu calculo essa matriz 2A, eu vou multiplicar todas as entradas da matriz A por 2. Então, eu vou obter a matriz 2, 0, menos 2 e 4. Note que ela é do mesmo tamanho que a matriz A. Então, quando eu multiplico uma matriz por uma constante, o resultado também vai ser uma matriz de mesmo tamanho. Então, a adição e a subtração são realizadas quando eu tenho matrizes de mesmo tamanho e a matriz resultante tem o mesmo tamanho das iniciais.
Na multiplicação por escalar, eu multiplico todas as entradas da matriz por uma mesma constante e o resultado também não vai interferir, né? Essa operação não interfere no tamanho das matrizes envolvidas. Por outro lado, quando eu quero multiplicar matrizes, eu posso obter matrizes produtos com tamanhos diferentes das matrizes envolvidas. Quando nós queremos multiplicar a matriz A pela matriz B e obter uma matriz AB ou uma matriz C, eu só consigo realizar essa operação quando a quantidade de colunas da matriz A for igual à quantidade de linhas da matriz B. Ou seja, quando eu consigo essa relação entre a primeira, que é a matriz A, e a segunda, que é a matriz B. Então, sempre nessa ordem. Se eu estou multiplicando A por B, é o número de colunas de A igual ao número de linhas da matriz B. E como que eu sei o tamanho da matriz resultante? Bom, esse critério eu só entrego para saber se existe a possibilidade de aplicar a multiplicação.